Enfim, cheguei. Após derrotar incontáveis inimigos, perder pessoas amadas, traumas, eu enfim cheguei aqui. Derrotei o grande inimigo e agora quero a minha recompensa. Muito bem, herói. Você se provou. Conquistou tudo o que quis e o que sonhou. Agora, o seu prêmio é nada. Como assim nada? Mas... tem alguma coisa, né? Quer dizer, eu tenho que receber alguma coisa. Então, tudo que você fez foi porque você quis. Você poderia ter escolhido ficar em casa, mas você decidiu sair uma jornada e se tornar um herói. Então, é só isso? bem, eu costumo dar uma caneta de brinde para quem vem aqui na minha sala. Nós temos duas animações japonesas que estão possuindo muito destaque. São elas Boku no Hero Academia e Jujutsu Kaisen. Elas já estão no ar há algum tempo e também o seu mangá. Contudo, o seu mangá agora de Boku no Hero Academia encerrou recentemente, enquanto o Jujutsu Kaisen está basicamente a 4 capítulos de encerrar a sua história também no mangá. Tem um elemento muito interessante que traz uma similaridade entre essas duas obras. Elas são distribuídas aí pela Shonen Jump, que é uma editora japonesa muito conhecida, que teve aí títulos de muito sucesso como Dragon Ball, Naruto, Bleach e entre outros. Os dois animes são basicamente do gênero shonen. E antes de continuarmos o vídeo, vai aqui um pequeno disclaimer. A demografia das animações japonesas possui uma estrutura feita justamente para atingir os seus públicos-alvos. Contudo, graças à internet, hoje em dia, essa estrutura é muito mais fluida. Nós temos, por exemplo, o gênero shoujo, que significa em tradução literal para meninas, onde o foco ali normalmente é em uma protagonista feminina e conta muito mais histórias do cotidiano da vida humana. Já o shonen significa em tradução literal para meninos, que tem um foco muito maior em humor e ação. Temos, por exemplo, também o seinen, que é ali uma categoria focada muito mais para adultos, onde nós temos Berserk, por exemplo, e Monster. Existem outras variações demográficas que não irei explicar aqui, contudo deixarei alguns links na descrição para que você possa conhecer um pouco mais dessas variações. Mas ok, nós temos esses dois animes. Contudo, o que eles têm em comum? Enquanto Jujutsu Kaisen, em seu final, tomou um rumo muito mais brutal, matando diversos personagens que muitos achavam ser os principais, em Boku no Hero seguiu um caminho um pouco diferente, onde não teve mortes tão fatais assim, mas os danos foram muito mais mentais em cada um dos personagens. E você deve estar pensando, ok, as pessoas gostaram muito mais de Jujutsu Kaisen. Só que aí que tá. Não. Enquanto, de um lado, a gente teve uma comunidade que estava reclamando de mortes exageradas, de mortes que eram desnecessárias, do outro, tivemos uma comunidade reclamando de uma narrativa Disney, onde basicamente ninguém morria e nada de fato acontecia para a trama. O que, para mim, é muito triste de pensar dessas pessoas que tiveram essa linha de raciocínio. Mas por que eu tô falando isso? Porque nessas duas comunidades, nesses dois tipos de pessoas, há uma limitação muito grande em enxergar a narrativa de viver ou morrer. Um personagem pode morrer, mas isso pode não significar nada para aquela história. Enquanto o personagem também pode viver e fazer total diferença para a narrativa que está sendo contada ali. Há um artigo que eu vou deixar aqui na descrição, que ele é muito interessante e ele fala justamente sobre isso. E tem uma parte muito interessante que ela fala: matar um personagem tem que significar algo para que aquilo ressoe na história. E quando as pessoas falam sobre esses dois animes na internet, elas esperam que essas mortes, essas diferenças na história causem um impacto nelas e não na narrativa.
o que cria uma falsa ideia de controle delas naquela história. Mas também tem um outro fator que faz as pessoas terem esse pensamento. Só que como elas estão, na maior parte do tempo, discutindo na internet, xingando umas às outras, elas não pensam nisso. No Ocidente, nós temos algo comumente conhecido como a jornada do herói, que ela é basicamente compilada no livro O Herói de Mil Faces, escrito por Joseph Campbell. E nele, basicamente, ele conta ali sobre uma estrutura narrativa que traça uma linha de raciocínio durante toda a nossa história contemporânea, onde desde a idade da Grécia Antiga até os tempos de hoje, nós temos histórias que seguem essa linha de raciocínio. Aí você pensa, ok, não tem nenhum problema nisso. Só que essa estrutura é de fato pensada primeiramente como uma estrutura comercial do que uma estrutura realmente focada na narrativa. Irei explicar. Nós temos diversas histórias, muito conhecidas que seguem essa narrativa, essa estrutura de narrativa, como Harry Potter, Star Wars, por exemplo, e entre outros. E nela nós temos ali muito do que é contado na jornada do herói, O herói sai de casa, encontra um mentor, enfrenta um grande desafio, então ele retorna para casa, ele recebe a recompensa, Ele retorna de uma maneira diferente, então recebe algum tipo de recompensa. Essa estrutura possui uma visão extremamente ocidentalista e, acima de tudo, uma visão que, se você parar para pensar, ela possui muitos elementos que podemos ver que foram retirados do que foi a Segunda Guerra Mundial. Basta ver, por exemplo, o herói. Ele pode ser visto como um soldado que sai de casa, ele encontra um mentor que pode ser um general, ele então tem, por exemplo, o retorno para casa para receber uma recompensa, que pode ser uma medalha que ele ganha de honra ao mérito, mas ele retorna de uma maneira diferente, ou seja, ele retorna também com os traumas daquela guerra. Ou também tem o enfrentamento ali do grande inimigo, de um grande inimigo, uma grande ameaça para o mundo, que nesse caso pode ser o monarca, por exemplo. E a jornada do herói, ela não foi criada a partir de agora, nos últimos anos. Não, ela foi passada durante a nossa história por diferentes tipos de contos, narrativas, e só que nós que fomos os responsáveis por compilar ela. Basicamente, ela foi utilizada como uma massa ali de manobra por estúdios, por editoras e vários outros movimentos e grupos artísticos ali do próprio capitalismo, visando vender uma ideia, visando vender um produto lucrativo. Então, ela por si só possui uma limitação por ser um tipo de estrutura industrializada. E ok, que tivemos ali e temos ainda diferentes histórias que são capazes de fugir um pouco da estrutura que foi elaborada ali no Herói de Mil Faces. Contudo, ainda podemos ver elementos dessa linha de raciocínio que o Joseph Campbell abordou lá atrás. E quando não há essa recompensa no final, que é nos contada desde sempre na jornada do herói, nós nos sentimos enganados, traídos, roubados. E o que acontece quando você chega ao final da história e não recebe uma recompensa? Isso é exatamente o que iria acontecer. E você sabe disso. Enfim, terminei de escrever o meu livro. Olha, guarde minhas palavras. Ele vai impactar as pessoas de uma forma que ninguém viu, tá? Ah, você terminou? Pô, que bom, porque isso vai ser muito importante, assim, para as pessoas conhecerem mais sobre as histórias do mundo, gregas, americanas, africanas, indianas, eu não tenho tempo para isso. Eu peguei o que era mais conhecido mesmo, aqui da área, e montei aqui. Como que as pessoas vão entender e saber que existem outros tipos de heróis na mitologia em volta do mundo? Ok, mas elas não vão. O mito do herói, a ideia do herói, não se baseia somente na visão ocidental que temos. Se você olhar profundamente, para outros tipos de histórias, para o Oriente, por exemplo, nós podemos analisar um diferente tipo de estrutura. No leste europeu, por exemplo, nós tivemos a saga The Witcher de livros, que ela foi escrita por Andrzej Sapkowski.
Eu não sei, ele tá aqui no roteiro, mas eu não sei. Não sei o nome dele, tá escrito aí. Apesar da série da Netflix, né, da adaptação da Netflix ter ali elementos de ação, elementos ali que são muito mais comuns pra gente, nos livros é um pouco diferente, sendo muito mais cru e muito mais direto, né, e muito mais seco a história, no sentido ali de ser bem mais uma narrativa bem mais pé no chão, apesar de ser uma narrativa fantástica, né? E nos livros, o final dele, né, ele é muito diferente dos videogames e até mesmo da própria série, provavelmente, como vai ser o final. Tem no final ali muito cruel, mas que faz sentido para a história. E eu não estou falando cruel no sentido de ser algo brutal, sanguinolento, não, mas de realmente partir o seu coração ali no final da história. Já na cultura hinduísta, por exemplo, eu assisti Monkey Man, que é o filme dirigido pelo Dev Patel. É um filme de ação e nele basicamente é uma história de vingança, onde a gente tem um protagonista que ele precisa se superar para conquistar a sua vingança. Só que no final, a gente não tem ali uma conquista do prêmio, né, do grande prêmio no final daquela jornada dele. Não. Ele é mais uma realização de um final da história do personagem, né, no sentido de que ele chegou ao final daquilo que ele buscava, mas não necessariamente ele recebeu uma recompensa por aquilo. E eu não quero dar spoilers desse filme, que vale a pena assistir, mas o Dev Patel traz uma narrativa de vingança, não de conquista, né? Não de você estar vendo aquilo ali e você se sentir empolgado. Pelo contrário, é uma violência ali que é apresentada muito mais bruta e primitiva mesmo, já fazendo sentido com o próprio nome do filme. Agora, basicamente, eu irei falar sobre as polêmicas, né, sobre a narrativa ali envolvendo Boku no Hero e Jujutsu Kaisen. Contudo, antes disso, tem uma coisa que vocês precisam entender. Lembra que eu falei da narrativa pós-guerra, né, que no Ocidente a gente tem essa narrativa do herói? No Japão foi um pouco diferente. Porque, como vocês sabem, né, na história, o Japão, na pós-guerra, não desistiram e foram massacrados pelos Estados Unidos, né, com 2 bombas nucleares que destruíram o seu povo. Então, nesse cenário pós-guerra, o Japão tomou uma postura muito mais diferente no seu meio artístico, né, com medo, com dor, com um pesar muito grande ali. Então, os heróis da narrativa japonesa, após isso, não tomaram um sentido de conquistadores, mas muito mais de restauradores. Obras mais conhecidas como Naruto, por exemplo, nós temos ali essa narrativa do personagem que no pós-guerra vai unir os povos, vai guiar essa população para uma reestruturação daquela nação, daquele povo que está destruído pela guerra e com muito medo daquilo, né? E, obviamente, essa narrativa foi odiada por muita gente quando lançou a continuação, que é Boruto. No final de Boku no Hero Academia, nós temos o Deku se tornando um professor, guiando ali os novos alunos, os novos heróis, digamos assim, a se tornarem pessoas melhores. E nesse mundo pós-guerra de Boku no Hero, nós temos as pessoas tentando criar uma sociedade muito menos dependente dos heróis. E, de certa maneira, uma sociedade que busca não repetir os mesmos erros do passado, que foi muito responsável por criar os seus vilões. E, diferentemente do que muita gente está falando aí pela internet, o Deku adotou sim um tom melancólico, um tom triste. Contudo, ele não ficou de fato sozinho ali. Muitos dos amigos dele no caso, mantiveram contato com ele. E o que aconteceu foi ali a vida adulta tomando forma. Ou vamos ser honestos, você vai me dizer que você mantém contato com todos os seus amigos de escola? Não, né? E não vai me dizer que é uma fantasia, que você não quer ver a realidade ali. Realidade e fantasia se misturam muitas das vezes, e isso sempre deve ser lembrado. As pessoas ali, quando terminou o mangá de Boku no Hero, queriam que o Deku tivesse uma estátua no nome dele, que todo mundo conhecesse ele, que ele fosse famoso, né? O herói número 1 de fato. Só que você percebe a diferença e a forma como você está pensando isso, que é algo muito mais objetivista, que é uma percepção muito mais material da coisa, que é algo ali para você se sentir diferente dos outros, para você se sentir em destaque, ter ali uma posição maior que
que os demais, sendo que a posição ali de um herói que é um restaurador é muito mais de ser igual e não ser superior ou diferente, que é, inclusive, uma das narrativas de Boku no Hero, onde nós temos ali personagens que se tornam vilões porque eles eram vistos diferentes da população. E agora não, agora o objetivo é ser visto como um igual. Já em Jujutsu Kaisen nós temos ali, na parte final agora, um diálogo muito importante entre o Itadori, que é o protagonista, e o principal antagonista, que é o Sukuna, onde o Itadori tem uma realização de que ele não é apenas uma engrenagem deste mundo. Pelo contrário, ele é alguém, um personagem que tem um papel importante ali. E isso bate de frente com o Sukuna, que ele é um personagem que possui puramente um egocentrismo nele de se tornar um ser superior, se tornar uma criatura muito mais forte pelos seus próprios meios. E o Itadori não. O Itadori percebe que são as conexões e os laços com outras pessoas que fazem a vida ser o que ela é. E no final nós temos ali a Nobara, né, que é uma personagem muito importante para a obra, reaparecendo ali no final, e o Megumi também reaparecendo de certa maneira, ajudando o Itadori a vencer o Sukuna. Isso só mostra a narrativa de Jujutsu Kaisen em como esses mesmos laços serão a única forma, de fato, de vencer esse vilão que possui um egocentrismo tão forte em si mesmo, que serão seus laços que irão destruir esse grande inimigo. E se prepare, porque se o final de Boku no Hero foi odiado, o de Jujutsu Kaisen também vai ser muito odiado, tá? Mas vamos lá, antes de chegarmos nessa etapa final aqui, eu quero falar sobre algo específico. Eu quero falar sobre uma cena em específica do anime Frieren e a Jornada para o Além, que é basicamente um anime que conta a história de uma elfa, né, imortal. Imortal não, né? Ela envelhece, ela demora para envelhecer. Ela consegue viver 100, 200, 300 anos. Nós acompanhamos basicamente a jornada dela com seus discípulos, ao mesmo tempo que a gente também acompanha uma narrativa do passado através de flashbacks do seu antigo grupo liderado por Himmel, que é o grande Himmel, né, que é o grande herói desse mundo, e eles ali foram os responsáveis por salvar o mundo e derrotar o Rei Demônio. E em determinada cena, né, desse anime, eles encontram uma espada mágica cravada em uma pedra, que é uma referência clara à espada, a Excalibur, né, conhecida ali das histórias do Rei Arthur. E os personagens do presente, eles ficam em dúvida de estar vendo aquela espada, porque o Himmel, que era o protagonista, que era o grande herói que derrotou o Rei Demônio, era dito que ele tinha essa espada. E aí a gente vê um flashback onde o Himmel não conseguiu tirar a espada da pedra. E aí a Frieren, no presente, fala que o Himmel, no passado, primeiramente, ele fala que não importa, ele vai derrotar o Rei Demônio de qualquer jeito, ele vai se tornar esse herói de qualquer jeito. E a Frieren, no presente, fala que, na realidade, isso não faz muita diferença, porque com o tempo, a história, se a espada era real ou não, vai se perder. E não vai se importar mais, porque as histórias vão tomar outras formas e vão se estruturar de outras maneiras através das histórias contadas pelas pessoas. O Hero Jujutsu Kaisen vai marcar um período muito importante, né? Que é o fim de boa parte do shonen que conhecemos, apesar de termos obras como One Piece ainda acontecendo. E conforme o tempo, essas histórias vão ser revisitadas e vão ser olhadas com outros olhos. E essas histórias, o significado por trás de cada uma delas, vai mudar também. E não vai ser somente, com o tempo, aquela ideia que nós temos do herói que vai escolher salvar ou não salvar alguém. Não, muito pelo contrário. A ideia de herói vai muito além disso, vai muito além de uma decisão binária que é tomada por ele. No final das contas, não se trata sobre ser ou não ser o escolhido. Se trata muito mais sobre o que você vai fazer a partir do momento que você tomou essa escolha. Isso é o que torna um herói um herói. Isso é o que torna essas histórias tão interessantes. Esses conflitos, essas dualidades, essas questões que são muito mais complexas e são muito mais além do que a gente questiona. Porque no final das contas é isso que é ser humano e talvez seja isso que seja um herói.